Que Deus abençoe a vida de cada um mais uma vez. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela oportunidade de estar falando mais um pouco da sua palavra, ministrando a poderosa palavra do Senhor, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos abençoa, que nos traz uma direção, que traz restauração para a nossa vida e bênçãos vindas do Senhor. Eu estou aqui para agradecer pela vida de cada um de vocês também, que tem se inscrito no canal, que tem assistido, que tem ouvido, que tem compartilhado, que tem curtido. Todos os dias eu estou fazendo intercessões, levantando clamores pela vida de cada um de vocês, que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, que estão recebendo esta palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te fortaleça, que haja restauração na sua vida, na sua família, que haja prosperidade no seu trabalho, que hajam bênçãos do Senhor sobre a sua casa, que o Senhor traga cura, libertação, salvação, restauração, transformação, paz e plenitude do seu poder. Que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, possa penetrar no mais profundo da tua alma, para te fortalecer, para te abençoar e para renovar e restaurar toda a sua vida. Eu agradeço a Deus, como eu disse, pela vida de cada um de vocês. Estou aqui hoje para ministrar mais um pouco da palavra do Senhor, nessa grande obra que Ele me chamou, porque Ele me chamou com esse ministério de pregação, de ensino, de ministração e de restauração. Nós temos falado muito sobre Neemias, mas agora eu gostaria de falar também sobre um grande servo do Senhor, chamado Ezequias. Ezequias foi um rei da nação de Judá. Assim que os reinos foram divididos entre Reino do Norte e Reino do Sul, nós sabemos que teve reis que foram bons e reis que foram maus. No Reino do Sul, a maioria dos reis, eles serviram mais ao Senhor, foram mais fiéis, foram mais retos ao Senhor. Tivemos 20 reis no Reino do Sul e 19 reis no Reino do Norte. Nós vamos falar então sobre Ezequias. Ezequias significa o Senhor fortalece. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ezequias ele foi filho de Acás e pai de Manassés. Ezequias ele teve um reino próspero, um reino de fidelidade e de lealdade ao Senhor. A fidelidade a Deus não impediu que Ezequias enfrentasse lutas e batalhas, mas a fidelidade a Deus, ela garantiu que a presença de Deus estaria com ele em todos os momentos da sua vida. Este homem foi um homem que dedicou sua vida em oração, que levantou clamores a Deus, que orava constantemente, que tinha uma vida no altar, que se dedicava, que se consagrava ao Senhor. E eu gostaria de ler com vocês aqui para a gente começar, hoje, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, e 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade. E 29 anos de idade, e 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, a filha de Zacarias. Agora no capítulo 32, versículo 1. Depois destas coisas e do seu estabelecimento, na outra tradução vai estar escrito, da sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá, e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. Então Ezequias, como eu disse, foi o 13º rei de Judá. Ele foi considerado o maior rei da nação de Judá, desde os tempos que o reino foi dividido. A palavra do Senhor nos diz que não houve um antes dele, nem como ele, depois do seu estabelecimento. Ezequias foi um rei fiel a Deus, um rei leal, um rei que se dedicou ao Senhor, um rei que teve uma vida de consagração e teve atitudes que garantiram a presença de Deus e a vitória diante das suas batalhas. Ezequias ele foi fiel em todas as coisas. Ele aplicou atitudes na nação de Judá que o engrandeceram, que levantaram o nome do Senhor, que exaltaram o Senhor e que fizeram com que Deus fosse com ele. Ezequias viveu num tempo turbulento, onde o Império Assírio havia conquistado o Reino do Norte e queria conquistar o Reino do Sul. Nós sabemos que vieram grandes reis, reis violentos, poderosos. O maior reino da terra naquela época era o reino da Assíria. A Assíria, onde passava, dominava, conquistava, destruía.
A Síria estava na época de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei daquela nação. Senaqueribe tentou invadir Judá. Senaqueribe era o filho de Sargão II. Sargão II, no ano de 722 a.C., ele invadiu o reinado de Israel, tomou a capital Samaria, levou mais de 200 mil escravos, tomou as cidades do norte do povo de Deus. E nós vemos aqui que o filho dele, Senaqueribe, ele deu continuidade às guerras, às lutas, às batalhas. Aonde passava o Império Assírio, o terror acontecia. Não havia ninguém que poderia suportar as grandes forças, o grande exército, o poderio militar que Senaqueribe tinha na sua época. Mas nós vamos ver que fielmente um rei chamado Ezequias, o homem que foi o maior rei da nação de Judá, desde os tempos da sua separação, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa das suas atitudes, ele resistiu a esse poder do inimigo, porque Deus era com ele. Ezequias significa o Senhor fortalece. O Senhor foi com ele em todas as batalhas. Ezequias, ele foi guiado por Deus. Ele foi um rei temente a Deus. A sua lealdade, a sua vida de oração se destacaram durante o seu reinado. Ezequias foi um homem que dependia do Senhor. Ele sabia que com Deus ele seria vitorioso. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ezequias, então, ele aplicou grandes reformas durante o seu reinado. Reformas estas espirituais. Ezequias realizou grandes obras de engenharia. Uma das grandes obras que ele realizou, porque Deus era com ele, foi um arqueduto chamado Arqueduto de Siloé. O túnel de Siloé. Jerusalém, ela ficou abastecida durante todo o cerco, durante toda a tentativa de invasão durante o seu reino. Ele conseguiu desviar o rio, o canal de Gihon, para dentro da cidade de Jerusalém. Foi uma grande obra na sua época, que até hoje pode ser visitada nas terras de Israel. Ezequias, ele marcou a sua época, ele prosperou em todas as coisas. Ele foi aonde Deus permitiu, e Deus foi com ele em todos os seus assuntos. Ezequias, ele criou, como eu disse, esse tanque, esse arqueduto. Jerusalém tinha água potável, mesmo nos tempos de cerco, nos tempos de batalha, nos tempos em que eram ameaçados por outros reis. Ezequias criou o chamado tanque de Siloé. O tanque de Siloé é famoso. Siloé significa enviado. O tanque de Siloé é registrado na palavra do Senhor, aonde Jesus curou um cego de nascença. Está em João capítulo 9, aonde Jesus realizou um grande milagre. Ele chegou a um cego de nascença, dentro de uma sinagoga, aonde este homem estava do lado de fora, mendigando, parado, cego desde o dia do seu nascimento. Jesus ali fez um lodo com a terra, passou sobre os seus olhos e ordenou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Eu estou lembrando dessa passagem, porque ainda no tempo de Jesus, aquilo que Ezequias criou, aquilo que ele produziu, ainda estava vivo, estava na memória do povo. Jesus operou um grande milagre na vida desse homem, a qual testemunhou para todos e deu glória ao nome do Senhor. Ezequias, ele tinha homens competentes ao seu lado. Os homens que estavam do seu lado eram homens também que tinham temor a Deus. E Ezequias, ele fez essa grande obra, uma grande reforma espiritual em Jerusalém. Nós vamos ver que ele se destacou em muitas coisas, na sua fé, na sua fidelidade, na sua lealdade, na sua vida de oração, na sua retidão e na consagração e gratidão a Deus. Algumas atitudes de Ezequias fizeram com que ele fosse próspero, com que ele tivesse a bênção de Deus, com que Deus fosse com ele em todos os seus caminhos. As nossas atitudes é que vão demonstrar aquilo que nós somos, a transformação na nossa vida, a nossa vida dedicada a Deus, a nossa vida com temor ao Senhor. As atitudes confirmam aquilo que nós somos. Ezequias, ele teve um mau exemplo na sua casa. O seu pai, chamado Acás, que foi um péssimo rei da nação de Judá. Acás, ele removeu os utensílios da casa do Senhor, removeu aquilo que era santo, fechou as portas do templo de Deus. Começou a adorar os deuses pagãos, os deuses de outras terras. A idolatria voltou à nação de Judá. Acás enfraqueceu o reino, foi derrotado. Ele teve muitas batalhas e muitas derrotas, porque não temeu ao Senhor. Acás, ele deixou um péssimo exemplo para Ezequias. Ezequias foi corregente com seu pai,
desde o ano 729 até o ano 716 a.C. Ele ficou com o pai dele, reinando durante essa época, aprendendo a administrar o reino, aprendendo como ser um rei, aprendendo como funciona um palácio, como funciona uma nação. Ezequias, ele viu tudo que seu pai fez. Seu pai foi um péssimo exemplo, mas o péssimo exemplo de Acás não influenciou Ezequias. Você pode estar onde for, no meio de quem for, no lugar que você estiver, mas se o Espírito Santo está contigo, você vai conseguir se manter firme na presença de Deus. Você vai ter uma vida santa, você não vai se contaminar, você não vai seguir os maus exemplos. Assim fez Ezequias, ele não seguiu o exemplo do seu pai Acás. Acás foi um homem muito inteligente, mas o problema dele que foi a falta de temor a Deus. Por isso, se você ler no livro daqui dos Segundos Reis, capítulo 16, 2 Crônicas, capítulo 28, ele sofreu grandes derrotas, o reino de Israel foi enfraquecido, muitas pessoas foram mortas por causa da sua falta de temor. Ele trouxe de volta a idolatria, o povo estava sem a presença de Deus, o povo estava sem a palavra de Deus, o povo não conhecia mais o Senhor. Mas nós vamos ver que Ezequias, ele veio para restaurar a bênção de Deus, para restaurar a nação de Israel, para restaurar a palavra do Senhor diante de Deus. Ezequias, ele é um exemplo de fé. A sua fé contagiou e impactou toda uma nação. Quando nós temos fé no Senhor, quando nós temos uma vida dedicada a Deus, quando nós temos uma vida de fidelidade, quando nós temos uma vida de santidade, a nossa vida, a nossa fé, ela transforma a nossa casa, ela pode transformar a nossa família, ela transforma a nossa vizinhança, ela transforma o seu ambiente de trabalho, ela transforma até mesmo a tua cidade, o teu estado, até mesmo uma nação. Esse homem teve um exemplo, e todos aqueles que tiveram temor ao Senhor foram abençoados. Eu falei que ele foi um homem leal, fiel. Nós vimos ali que isso não impediu que o rei da Síria, Senaqueribe, tentasse invadir Judá. O rei Senaqueribe, ele tentou invadir Judá, porque isso era uma profecia que está no livro de Miqueias, capítulo 1, versículo 9. Diz que a sua chaga, a sua doença, ela era incurável. E ela vinha para afrontar Judá, para passar e para chegar até os portões de Jerusalém. Mas ele não cruzou a cidade do Senhor, a cidade santa, na época de Ezequias, porque o Senhor foi com o rei Ezequias. Assim Deus, que nos fortalece, Ele é comigo e é contigo, quando nós temos fidelidade, dedicação, postura, atitudes que glorificam o nome do Senhor. Eu gostaria de falar então com vocês algumas atitudes que Ezequias tomou, que fizeram com que seu reinado fosse próspero, fosse abençoado, que Deus fosse com ele em todas as suas lutas. Capítulo 18 do 2 Reis, no versículo 3, a primeira grande atitude de Ezequias. Ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Nós vamos ver que ele foi reto aos olhos do Senhor. Ser reto aos olhos do Senhor é ter uma vida de integridade, de consagração, um coração puro, querendo fazer a todo tempo a vontade de Deus. Este homem, ele tinha vontade de fazer e realizar, cumprir os mandamentos do Senhor. A motivação de Ezequias era espiritual. Nós vimos no versículo 3 que ele fez aquilo que era reto ao Senhor. Se nós vamos ver na vida do seu pai Acás, está escrito que ele fez aquilo que não era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, ele foi um exemplo, ele foi um reino exemplar de todas as vitórias que Deus poderia lhe conceder. Nós vamos ver aqui um simples resumo da vida deste homem, um resumo da vida de oração, de consagração, aonde Deus lhe proporcionou bênçãos e vitórias. Nós vemos 3 grandes momentos de oração na vida de Ezequias, mas nós vamos ver que a primeira coisa que ele fez foi ter atitudes de consagração, atitudes espirituais, reformas espirituais que causaram grande impacto na nação de Judá. O primeiro, então, que nós falamos, que ele foi reto aos olhos do Senhor. Mas Ezequias fez mais. Olha só o que está escrito no 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele removeu os lugares altos, quebrou as imagens, cortou os bosques, quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou Neustã.
Olha só que segunda e grande atitude do rei Ezequias. Se nós pegarmos o segundo livro dos reis, capítulo 16, versículo 4, nós vamos ver que o pai dele começou a idolatrar nos lugares altos, a idolatria nos bosques, como nós vimos aqui, a idolatria dentro da casa do Senhor, a idolatria no reino de Judá. Nós vamos ver que até essa serpente que Moisés havia feito para curar o povo na época das picadas mortais, das serpentes que estavam atacando, todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Isso era simplesmente um símbolo, era simplesmente algo que Deus mandou fazer para o momento. E a palavra do Senhor nos diz que essa serpente apontava para Cristo, porque todo aquele que olha para o Senhor Jesus, ele é curado, ele é liberto e ele é salvo. Mas o povo estava idolatrando. Cerca de 700 a 750 anos, desde a época de Moisés, o povo idolatrava a serpente de bronze. Ezequias lhe chamou Nestã. Nestã significa um pedaço de bronze, um pedaço de latão. Ezequias, então, ele quebrou em pedaços, ele removeu a idolatria do meio do povo. Idolatria é aquilo que nos tira da presença de Deus. Idolatria é aquilo que nos afasta de buscar a presença do Senhor. Idolatria é tudo aquilo que tira o centro da vontade do Senhor para a nossa vida, que tira Deus do nosso coração. É tudo aquilo que nós colocamos na frente do Senhor. Até mesmo pode ser a sua família, pode ser o seu filho. Você deve amar a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, os seus vizinhos. Mas Deus tem que ser adorado em primeiro lugar. Tem que ser amado sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim disse o Senhor Jesus. Então nós vemos que a idolatria, ela remove a exclusividade. Tudo aquilo que te impede a buscar o Senhor. Pode ser um amuleto, pode ser algo físico, pode ser algo que está na sua alma, na sua mente, mas que Jesus pode transformar nesse dia. Nós vemos que Ezequias ele removeu a idolatria do meio do povo. Ezequias fez uma reforma. Ele quebrou a serpente que Moisés tinha feito. Aquilo que era para ser uma lembrança de como Deus pode curar, restaurar, libertar e abençoar. O povo estava usando como amuleto de idolatria. Ezequias, então, ele fez uma renovação na mente. Ele destruiu tudo aquilo que afastava o povo da presença de Deus. Altares estranhos, deuses estranhos, coisas estranhas que não pertenciam à palavra do Senhor. Ezequias sabia o caminho da bênção, sabia o caminho da vitória, sabia que as atitudes que ele tomasse iam fazer com que ele fosse próspero. Nós vamos ver, então, que ele tomou uma busca consciente, constante da palavra e da presença de Deus. Então, a segunda grande atitude de Ezequias foi remover a idolatria de Israel. Mas nós vamos ver mais coisas na vida deste rei, que este rei teve mais atitudes. No segundo livro dos reis, o que nós vamos ver aqui são as atitudes de Ezequias, principalmente atitudes pessoais, espirituais. No segundo livro das crônicas, ele vai detalhar mais como ele renovou o altar, a casa do Senhor, abriu as portas do templo, restaurou o louvor, o culto, a pregação à palavra de Deus. Então nós vamos continuar. Nós vimos duas grandes atitudes do rei Ezequias. A primeira, fazer o que era reto aos olhos do Senhor. A segunda, remover os lugares altos e a idolatria do meio do povo. Por isso que está escrito no versículo 5, que nunca houve um rei antes dele nem depois dele. E a terceira grande atitude que eu gostaria de falar com vocês é confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. E ele confiou no Senhor, Deus de Israel. Por isso que vai seguir a palavra do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. De modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá. Tampouco alguém foi antes dele. Ele confiou no Senhor. A fé de Ezequias em tempos de crise, ela jamais foi igualada na época dos reis do povo de Judá. Esse homem tinha uma fé inabalável, uma fé em tempos de necessidade, uma fé que não podia ser superada, uma fé no momento de crise. Ezequias estava fazendo aquilo que precisava ser feito para que a nação fosse abençoada, porque os olhos de Ezequias não eram egoístas, não era só para ele.
Ele queria que toda a nação, que todo o povo de Deus tivesse a presença do Senhor. Então nós vimos que ele confiou no Senhor. Primeiro, ele fez o que era reto. Segundo, ele removeu a idolatria. Terceiro, ele confiou no Senhor. Olha que grande atitude de Ezequias. Ele tinha esperança em Deus. Ele tinha esperança no Senhor. Ele tinha esperança. Ele dependia da palavra e da presença de Deus. Confiar em Deus é depender de Deus. Confiar em Deus é colocar a sua esperança em Deus. Confiar em Deus é ter fé que o Senhor vai estar contigo e vai te abençoar em todos os momentos da sua vida. Ezequias, então, ele tomou essa grande e terceira atitude, que foi o quê? Confiar no Senhor. Confie em Deus, creia em Deus, deixa Deus guiar a tua vida, deixa o Senhor ser contigo, deixa Ele fazer como fez com Josué. Ele falou, eu serei contigo, e tu herdarás, e aonde tu pisares, tu tomarás posse. Deus foi com ele, Deus foi com Moisés, Deus foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus foi com Ezequias, e Deus é comigo e é contigo nesse dia. Então nós vimos que a terceira grande atitude do rei Ezequias foi confiar no Senhor. Mas esse homem ainda teve mais atitudes, atitudes de fé, atitudes que mostraram que que ele amava ao Senhor. Ezequias, então, ele buscou a Deus, buscou a presença de Deus, buscou a palavra de Deus. E eu quero falar de uma quarta atitude com vocês, nesta tarde, neste dia, debaixo da bênção do Senhor. Ezequias se apegou ao Senhor. 2 Reis, capítulo 18, versículo 6. Porque ele se apegou ao Senhor, e não afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, o qual o Senhor ordenou a Moisés. Ezequias, então, através da sua vida, através de apegar-se ao Senhor, pela sua fé, ele impactou, contagiou toda uma nação. Ezequias, ele fortaleceu a fé daqueles que estavam com ele. Ezequias, ele tinha confiança, lealdade, fidelidade, uma conexão espiritual profunda com Deus. Ezequias, ele buscava a Deus em oração. Ezequias, ele tinha a bênção de Deus na sua vida. Então, a quarta grande atitude de Ezequias, ele se apegou ao Senhor. Se apegar a Deus é crer em Deus, é não deixar os seus mandamentos, é não abandonar o Senhor, é ter uma vida de consagração, uma vida diária de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor. Tem um versículo que ele nunca sai da minha mente. É um dos versículos, se não o que eu mais gosto da palavra do Senhor. É o que está em Josué 1:8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas antes meditarás nele de dia e de noite, para que o possas observar e fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prósperos o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra do Senhor. Deus fala com Josué, não se aparte da sua boca o livro da lei, mas medita de dia e de noite. Medite na palavra de Deus. A meditação ali na palavra no hebraico quer dizer uma recitação ativa. É algo que é prático. É observar, aprender. Josué, quando ele lia os trechos da palavra do Senhor, ele recitava. Por isso ele conhecia a palavra de Deus. A meditação é uma recitação prática. E isso traz o quê? A nossa memória, a palavra do Senhor. Transforma a nossa vida, nos dá força, nos dá uma resposta para aquilo que nós precisamos. Pode observar e pode fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Que em todos os momentos você terá uma palavra do Senhor, você terá uma direção de Deus, você terá a força do Senhor quando tu buscar o Senhor, confiar nele, meditar na sua palavra. A palavra de Deus renova a nossa fé, renova a nossa vida. Ela tem um poder tão grande, que é a única palavra que penetra a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Não há nenhuma outra palavra, não há nenhum outro ensinamento que tenha tanto poder quanto a palavra do Senhor. Psicologia não vai mudar a sua vida. Sociologia, filosofia, história. O que muda a minha vida e a tua vida é a palavra do Senhor. É a palavra poderosa, é a palavra que liberta. Por isso Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do Senhor, ela traz renovação, a confiança na palavra de Deus. Porque quando nós confiamos, quando nós meditamos, Deus fala conosco.
como ele disse também para Josué. E eu lembro muito dessa passagem. Ele disse: ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não pasmes, Josué, nem te espantes. Olha, a presença de Deus é o que garante a vitória, o sucesso, a bênção, a prosperidade, a paz, a plenitude de Deus sobre a nossa vida. Ezequias conhecia esse segredo. Ezequias meditava. Ezequias restaurou o altar. Ezequias abriu as portas do templo do Senhor. Ezequias, ele fez o que era reto. Ezequias removeu a idolatria. Ezequias tirou do coração tudo aquilo que estava na frente do Senhor, para que Deus pudesse operar. Ezequias, então, ele confiou no Senhor. Ezequias se apegou ao Senhor. É buscar a Deus em oração. É ter uma vida diante do Senhor. Quando nós temos atitudes como Ezequias, nós vamos ter sucesso, vitória, prosperidade, paz, presença de Deus, uma palavra de renovação, uma palavra de motivação, motivação verdadeira, motivação espiritual. O que nós mais precisamos é de ter uma motivação espiritual verdadeira na nossa vida. Ezequias, ele conhecia o caminho. Ezequias, ele conhecia o Senhor. E olha só, eu vou falar alguns resultados, porque tem mais atitudes deste homem, a qual nós vamos ver no segundo livro das Crônicas. Olha o que está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 7. E o Senhor estava com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse. E ele se rebelou contra o rei da Síria, e a ele não serviu. Eu quero falar para você que aqui a palavra do Senhor, quando as atitudes nossas são atitudes espirituais, atitudes sinceras, atitudes verdadeiras, atitudes de transformação, atitudes de se apegar ao Senhor, de remover aquilo que impede que o Senhor seja Deus na nossa vida, de se fortalecer no Senhor, de fazer o que é reto ao Senhor, de estar na presença dEle. A vitória é certa. Olha o que eu li no versículo 7 de 2 Reis 18. O Senhor esteve com ele e ele prosperava por onde quer que saísse. Essa prosperidade, a primeira alegria no coração dele, a prosperidade espiritual, a prosperidade de Deus, a prosperidade diante do povo de Israel. Ezequias, ele foi um rei que tudo que ele fazia, Deus era com ele. Ele prosperou, não faltava alimento, não tinha ninguém triste, não tinha gente desanimado, não tinha depressão no meio do povo, não faltava alimento, não faltava trabalho, não faltava a bênção de Deus, não faltava paz, não faltava prosperidade. Israel e Judá estavam enfrentando grandes batalhas, porque quando Ezequias tomou essas atitudes, ele estava se preparando para aquilo que poderia acontecer. Um grande rei, a qual tinha derrotado todos os outros reinos, e vão ser listados na palavra do Senhor, que Senaqueribe, um rei orgulhoso, poderoso, impiedoso, cruel, mau, e que queria dominar, queria invadir Jerusalém, mas Deus não permitiu, por causa da fidelidade de Isaías. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena se consagrar a Deus, vale a pena ter atitudes espirituais, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena viver diante de Deus. Nós vimos aqui então que ele se apegou ao Senhor e o resultado foi sucesso, mudança, prosperidade, transformação, bênção, alegria, vitória, saciando a sua sede, como disse o Senhor Jesus, que aquele que toma da sua água, que recebe a tua palavra, jamais terá sede. Ele disse isso para a mulher samaritana. E Ezequias, ele tinha sede da presença de Deus. Nós vamos ver então que Ezequias, ele enfrentou grandes problemas. Ele foi vitorioso. Ele teve muitas atitudes que o fizeram com que ele prosperasse. Nós vimos 4 atitudes aqui na vida do rei Ezequias que fizeram com que o Senhor fosse com ele. Mas nós temos mais para falar. Nós temos mais atitudes a qual esse rei tomou diante do Senhor. Eu falei de vocês que no livro das Crônicas ele detalha mais o que ele fez dentro da casa de Deus. Ezequias, então, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, no versículo 3, olha só, mais uma atitude deste homem. A palavra de Deus diz assim, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Segundo Reis 28, 24, o seu pai Acás,
Olha aqui o que está escrito, ele reuniu os vasos da casa de Deus, cortou em pedaços, e os vasos da casa do Senhor, fechou as portas, e ele fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. Ele fez a obra que não era de Deus. Ele voltou com a idolatria, com cultos pagãos diante do Senhor. Mas então ele fechou a porta da casa do Senhor. A porta da casa de Deus. As portas da casa do Senhor têm que estar sempre abertas. Ezequias sabia que na casa do Senhor ele ia encontrar restauração, ele ia encontrar vida, ele ia receber uma palavra, ele ia poder fazer orações. Na casa do Senhor é o lugar da leitura da palavra de Deus, é o lugar da oração, é o lugar da busca da presença do Senhor. Na casa do Senhor é o lugar da comunhão, aonde ceiamos, aonde estamos juntos, aonde um ajuda o outro, como diz a palavra do Senhor. Um ao outro ajudou e disse, ser forte. Ezequias sabia o mistério, o lugar aonde oferecer os sacrifícios, onde buscar a presença de Deus. Então, mais uma atitude do rei Ezequias, eu vou listar como a quinta, foi o quê? Abrir as portas do templo do Senhor. Essa atitude, ele não só abriu, mas ele reparou. Ezequias reparou o templo. E essa é a razão de um grande sucesso deste rei. Reparou a casa de Deus, colocou as coisas em ordem, restaurou a palavra, restaurou o culto, restaurou o louvor, restaurou as orações, restaurou o sacrifício, restaurou o ministério, restaurou as ofertas, ele restaurou a casa do Senhor. Nós vimos aqui que ele abriu as portas e ele as reparou. Isso aqui são atitudes espirituais. São atitudes que na nossa vida, quando nós tomamos, Deus nos abençoa. São movimentos que nós fazemos de volta ao Senhor. E nós estamos precisando restaurar as portas da casa do Senhor, as portas da tua vida, do teu coração, as portas aonde penetra a palavra de Deus, as portas aonde o Espírito Santo vai entrar e falar contigo. Jesus disse, se abrir a tua porta, hoje entrarei, cearei contigo e estarei convosco. Jesus está à porta batendo, quer que nós abrimos as portas do nosso coração, que simboliza aqui era o templo do Senhor, e nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. As portas da casa de Deus, lugar de comunhão, lugar da presença de Deus, lugar da palavra do Senhor, lugar onde o Espírito Santo se manifesta, lugar aonde tem ajuda, lugar aonde tem prosperidade, lugar aonde tem vida, lugar aonde tem cura e lugar aonde tem restauração. E ele fez mais. O que o pai dele tinha desfeito, Ezequias fez. A sexta atitude de Ezequias, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 4. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas e os reuniu na rua leste. Ele disse, ouviu vós levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus, vossos pais, e removei do lugar santo toda a imundícia. Ele trouxe de volta, como eu disse, o louvor, a adoração, a pregação da palavra. Ele ordenou aos sacerdotes e aos levitas, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Nós estamos precisando fazer uma grande reforma novamente. Reforma da palavra de Deus. Voltar à palavra de Deus. Não é reformar a palavra do Senhor, é voltar à palavra do Senhor. Voltar àquilo que é espiritual. Voltar àquilo que transforma a nossa vida. Voltar àquilo que pode mudar a minha e a tua vida. Voltar a ter vida com o Senhor. Voltar a ter consagração verdadeira. Voltar à humildade. Voltar à oração. Voltar na presença de Deus. Nós estamos precisando nascer de novo. Porque muitos têm deturpado, têm enganado, têm desfeito a obra do Senhor. Mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus com autoridade, com sabedoria, diante da sua presença, com verdade, com sinceridade, com temor a Deus e com o coração aberto. Eu estou aqui neste dia, como Neemias, como Ezequias, como Josué, como Abraão, como Isaac, como Jacó, com temor a Deus, como os apóstolos do Senhor, para semear esta palavra viva e eficaz, que pode mudar a tua vida. Estamos aqui diante desse grande rei, como eu disse, que nos deu grande exemplo, que teve atitudes que mudaram e transformaram o seu tempo. Ezequias trouxe de volta os utensílios da casa de Deus, os sacerdotes do Senhor, os levitas verdadeiros. Ele restaurou a casa de Deus. Ele tirou toda imundícia. Ele tirou tudo aquilo que não prestava. Ele tirou todo o teatro. Ele tirou todo engano. Ele tirou toda a maquiagem. E aqui quem entende
está recebendo essa palavra, sabe do que eu estou falando, das coisas espirituais. Ezequias não queria mais artista na casa de Deus, só apresentação bonita, coisa vazia, sem poder, sem unção, sem graça. Tá até bonito, faz até bem feito. Ah, mas tá chique, está legal, tá organizado, mas precisa da bênção de Deus. Precisa de buscar o Senhor verdadeiramente, precisa se santificar, precisa se restaurar, precisa da bênção, precisa de mudança, precisa voltar de novo a ser humilde diante do Senhor, precisa reconhecer a Deus como o Senhor e Salvador, precisa dar glória ao nome do Senhor. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Os holofotes não são para nós, os holofotes são para Deus. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. E Ezequias, então, ele removeu toda imundícia, todo engano, toda palavra falsa, toda idolatria, e demorou 15 dias, porque era muita sujeira. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia eles chegaram ao pórtico do Senhor. Eles demoraram, os levitas e os sacerdotes, 8 dias para chegar só no pórtico, na primeira parte da casa do Senhor. Assim santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º dia do primeiro mês, eles terminaram. Era tanta sujeira, era tanta imundícia, era tanta coisa que não agradava a Deus. Era tanta fachada, era tanto engano, era tanta abominação ao Senhor, era tanta coisa errada, que eles demoraram 15 dias para fazer essa reforma. Havia utensílios de idolatria. Nós temos que ter muito temor ao Senhor, porque se a gente deixar, nós podemos esquecer e perder a direção de Deus. Nós temos que ter temor, nós temos que ter a presença de Deus, nós temos que remover a sujeira, nós temos que se santificar todo dia. Ezequias, ele foi um homem que ele acertou em muitas coisas. Ele teve 2 pequenos ou graves erros, porque lhe custou também na sua vida, que foi a ostentação, que foi a falta de humildade, que foi o atrevimento dele. Mas eu não estou aqui para falar daquilo que ele fez que não agradou a Deus, porque o que ele fez, o mais fez foi agradar ao Senhor. Foi uma vida dedicada ao Senhor. E eu estou aqui para trazer aquilo que vai edificar a minha vida e a tua vida nesse dia. Porque tem muita gente também que eles gostam de pegar os problemas, os erros dos servos de Deus, para arrumar desculpa, para fazer coisa errada, para pecar, para desobedecer a Deus. Ah, se ele errou, eu também posso errar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Aquilo que esses homens fizeram de errado, não é para que a gente repita, não. Aquilo que eles fizeram de errado é para que a gente leia, medite, aprenda e não faça como eles fizeram. Não tem desculpa, nós temos o Espírito Santo. Não tem desculpa, nós temos a palavra do Senhor. Pecado voluntário, Deus não tem se agradado. Pessoas que pedem perdão, que pecam de manhã, pedem perdão à tarde e de noite querem ministrar a palavra de Deus, de noite querem louvar o Senhor. Às vezes pecados terríveis que o afastam de Deus. Isso não tem agradado ao Senhor. Nós temos que santificar quem medita na palavra, quem tem atitude de fé, quem tem atitude de consagração. Ele remove a idolatria, ele remove o que é errado, ele remove o pecado, ele remove aquilo que não agrada a Deus. Ele tem uma vida separada ao Senhor. Ezequias nos deixa esse grande exemplo. E nós vimos aqui que foram 15 dias para limpar toda imundícia. Ele queria um altar santo, ele queria uma vida consagrada, ele queria temor a Deus, ele queria uma vida de pessoas que servissem ao Senhor. Ele sabia o valor da bênção de Deus sobre a vida do povo e da nação de Judá. Mas nós vamos ver aqui que ele teve outra grande atitude. Ezequias, ele renovou a aliança com o Senhor, renovar a aliança com Deus. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 e versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que possa se desviar de nós na sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dele, para servi-lo e para que ministreis a ele e queimeis incenso. A atitude de Ezequias, ele fez o quê? O quê? Um pacto no meu coração de fazer uma aliança com o Senhor.
Ele queria renovar a aliança com Deus. Ele queria restaurar a sua vida com Deus. Pacto com o Senhor, renovar a aliança com Deus. É isso que Deus quer conosco, fazer uma aliança inquebrável, uma aliança a qual o Senhor estará sempre conosco. Ele renovou seu pacto, ele restabeleceu as orações. Como é que você renova um pacto ao Senhor? Restabelecendo as orações, restabelecendo a comunhão, restabelecendo a palavra, buscando a palavra viva, buscando o poder de Deus, buscando o Senhor, ouvindo a sua palavra, recebendo a bênção do Senhor. Quando nós temos arrependimento sincero, quando nós temos consagração diária, não é só os domingos, não é só um dia de semana, não é só nos dias de culto, não é só quando ouve a mensagem do Senhor, mas nós temos que ter uma vida dedicada, uma consagração diária. Viver sob a graça e as promessas de Deus. Ele queria renovar a sua aliança. Ele queria fazer um pacto com o Senhor Deus para se desviar a sua ira ardente. Ele sabia que a nação estava passando por grandes tribulações. O povo havia se afastado e Deus está irado com a nação de Judá. Ezequias, com as suas atitudes, ele restabeleceu um reino. Ele foi o cara mais próspero, o rei mais próspero, o rei que teve mais fé, um rei que fez uma consagração que desde os tempos de Salomão nunca se tinha visto, diz a palavra do Senhor. Ezequias deixa exemplo de fé, fidelidade, consagração, renovação, aliança, pacto com o Senhor, presença de Deus e bênção sobre a sua vida. Agora nós vamos ver mais uma atitude deste homem. Hoje eu vou falar tudo aquilo que Deus colocar ao meu coração. E a oitava atitude de Ezequias foi a adoração e a oferta de gratidão. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28 e versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam, e tudo isso continuou, até que a oferta queimada fosse terminada. E quando eles terminaram a oferta, o rei e todos os presentes com ele se curvaram e adoraram. Nós vamos ver que ele adorou, que ele se consagrou, que ele entregou ali, as trombetas soavam, os cantores cantavam. Olha só que restauração, olha só que renovação de pacto, renovação de aliança, oferta, gratidão, louvor a Deus. Quando eles terminaram a oferta, o rei e todos que estavam presentes com ele se curvaram e adoraram. Adoração, consagração, gratidão a Deus, oferta ao Senhor, oferta verdadeira, entendimento da palavra do Senhor. Nós vamos ver que a casa do Senhor foi posta em ordem. Nós vimos aqui algumas atitudes de adoração, de gratidão, de renovação, de pacto, de aliança, de consagração, de vida no altar, restabelecendo culto, palavra, louvor, unção, misericórdia de Deus. Olha o que ele fez aqui. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 35. E também as ofertas queimadas foram em abundância, com a gordura das ofertas de paz, e as ofertas de bebida para cada oferta queimada. Assim o serviço da casa do Senhor foi posto em ordem. Ezequias, ele não só fez, ele colocou tudo em ordem, ele colocou tudo no lugar. Ele restabeleceu a casa do Senhor. Ele restabeleceu o culto, a verdadeira adoração, o temor a Deus. Nós vimos aqui que este homem foi ricamente abençoado por Deus, porque restabeleceu. A casa do Senhor foi posta em ordem. Olha quanto tempo ele demorou, mas ele teve coragem, ele teve atitude, ele teve perseverança, ele teve fé, ele foi fiel a Deus, ele crê que Deus poderia lhe abençoar. As suas atitudes vão demonstrar a fé que você tem em Deus. Olha o que está escrito, eu disse isso aqui há pouco, segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 24 e até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e um grande número de sacerdotes se santificou. Versículo 26. Assim houve um grande júbilo em Jerusalém, porque desde o tempo de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, não havia
algo semelhante em Jerusalém. A grande quantidade de ofertas, de sacrifício, significam, identificam a gratidão de Ezequias a Deus. Ofertar a Deus é ter gratidão. Entregar a Deus é ter gratidão. Sacrificar a Deus é ter gratidão. Colocar diante de Deus é ter gratidão. Sustentar a obra de Deus é ter gratidão. Ezequias, ele apresentou um grande número de ofertas. E eu tinha falado isso com vocês um pouco antes, que desde a época de Salomão, nunca tinha acontecido algo assim em Jerusalém e em Judá. Esse homem, ele chamou a atenção de Deus. Este homem entregou toda a sua vida. Olha, você pode ter fé, você pode orar, você pode buscar, mas se não tiver atitude, se não tiver gratidão, se não tiver entrega, se não tiver quebrantamento, se não tiver consagração, não vai resolver. Nós precisamos de ter renovação, de um pacto novo, de nascer de novo diante de Deus. Pode ser que chegue um tempo que aquela pessoa que não nasceu de novo vai se arrepender de ter nascido. Isso foi uma frase do grande Billy Graham. Ele disse que aquele que não nascer de novo, chegará uma época que até mesmo terá medo de ter nascido, terá arrependimento de ter nascido. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos renovar nosso pacto. Nós precisamos renovar a nossa aliança. Nós precisamos restabelecer a nossa confiança em Deus, restabelecer o culto, a adoração, ter gratidão verdadeira, entregar aquilo que é do Senhor, devolver aquilo que é de Deus, abençoar aqueles que são sinceros, restabelecer o culto, pôr a casa em ordem. Ou seja, esse grande movimento de Ezequias não estava na força só da sua vida de fé, mas estava na obediência, estava nas suas atitudes, estava em suas consagrações, estava na sua entrega ao Senhor, estava na sua fidelidade, estava na sua lealdade a Deus. Ezequias foi abençoado e foi fortalecido em todas as coisas. Que Deus continue te abençoando. Hoje eu dei só uma pincelada sobre um pouco das atitudes de Ezequias. E assim como ele fez, se nós tivermos essas atitudes, Deus há de ser conosco. Eu estou falando isso daqui, essa mensagem, porque eu estou preparando para depois nós virmos e vamos ler sobre as grandes batalhas que Ezequias enfrentou. E por que Deus lhe deu a vitória em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas e tribulações. Hoje eu vou ficar nas atitudes de Ezequias, na sua entrega e consagração, na sua vida dedicada a Deus, aquilo que moveu o coração de Deus, que garantiu a presença de Deus sobre a sua vida. Uma fé que deve ser imitada, uma fé que deve ser observada e praticada também por nós. E tudo que eu falei, eu mostrei para vocês na palavra do Senhor. É tempo de voltar a Deus. É tempo de voltar à palavra de Deus. É tempo de se consagrar ao Senhor. É tempo de viver a palavra do Senhor. É tempo de fé. É tempo de renovação. É tempo de restauração. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Renove a tua fé. Renove o teu coração. E abençoe toda a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue conosco, restabeleça o seu Espírito Santo, te encha de paz, da presença dele e do poder da sua palavra. Que Deus seja contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um e que Deus seja contigo.